Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa noite para você que nos acompanha aqui no canal 92am.com. Hoje é segunda-feira e sempre temos um encontro no Nômades com Jackson Oficial e a gente traz sempre um tema relevante para que você fique sabendo das últimas novidades do segmento. Hoje a gente vai falar de estética, mas uma estética que vem alcançando um número de grandes adeptos. Eu vou falar de lentes de contato dental. Para isso, trouxemos uma especialista para nos explicar como funciona, quem tem a necessidade, né, de ter essa aplicação, podemos colocar assim, e a sua complexidade ou não, porque tem cada caso que merece uma atenção de uma profissional. E nós convidamos aqui a doutora Lorena Almendra, especialista em lentes de contato dental, que atende aqui em Manaus para o Nômades. Tudo bem, doutora Lorena? Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite, Jackson. Obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo. Que bom. Olha, nós é que agradecemos a sua disposição de estar aqui conosco, disponibilidade de estar aqui conosco. A gente sempre traz um tema que até o nosso seguidor, o nosso internauta pede para trazer. E, claro, dos mais variados temas, a lente de contato dental tem sido uma delas. E a senhora é uma especialista disso, né? Já atua aqui em Manaus há algum tempo, Sim. Mas é natural de outro estado, tem uma peculiaridade da doutora Lorena. A gente estava conversando aqui ainda há pouco. Ela morou no Pará, morou no Maranhão e está aqui em Manaus um pouco de nômade. Exatamente, finquei raízes aqui no Amazonas. Constituiu família, inclusive. Constituí minha família. Já tem um casal. Bento e a Helena. Como? Bento e Helena. O Bento e a Helena. A Helena chegou agora há pouco. A Chegou. Helena, né? Está com pouco tempo que a Helena chegou e já deve estar nos assistindo ou dormindo, né? Diga-se de passagem. Agora vamos falar dessa sua especialidade. A senhora buscou essa especialidade porque é algo que tem crescido bastante no mercado, né? E o que é, na verdade, a lente de contato dental? A lente de contato dental ela é a evolução de um tratamento estético que contém, na verdade, também a cerâmica. Certo. Então, ela é a evolução de uma coroa, do que já foi uma faceta, e ela, possamos dizer assim, ela viralizou na lente de contato por conta da espessura, por ela ser muito fina e conseguir trazer um resultado estético muito alto. Esse resultado estético é um sorriso mais, digamos assim, mais branco. Pode ser um sorriso mais branco, mas mais harmônico. Um sorriso que o paciente se olha no espelho e diz assim, esse sorriso é meu. Entendi. E isso tem transformado muitas pessoas no que se diz respeito à autoestima, né? A confiança, certo? Podemos citar isso também? Podemos, com toda certeza podemos. Agora, doutora Lorena, como é que funciona esse processo? A pessoa lhe procura para uma consulta, avaliação, né? E sempre haverá necessidade de fazer todos os dentes ou não? Essa é uma pergunta fantástica. Certo. Primeiro o paciente procurou o consultório, a gente vai para uma primeira consulta, onde eu vou conhecer o paciente, como é que é a história dele, o que é que incomoda ou não naquele sorriso e juntos avaliar o que realmente a gente pode fazer. Se são só 2 elementos, 4, não necessariamente a gente precisa fazer todos os dentes. Essa é uma dúvida muito frequente. Olha só, isso é importante porque é através dessa consulta, avaliação, que a doutora Lorena vai falar o que deve ser feito. Sim. A senhora falou ainda há pouco, aqui, a gente conversando, fazendo um briefing antes da entrevista para levar para vocês sempre a melhor explicação possível. É somente a parte superior que é mais, digamos assim, o local que se planta, que se coloca a lente de contato? Existe uma procura maior pela arcada superior, né? Que quando o paciente sorri, é sempre os dentes superiores que vão aparecer. Dependendo do caso, a gente faz também a indicação para o sorriso, né, para os dentes inferiores. E certo. É muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala,
os dentes que mais aparecem são os inferiores. Então, pode ver nos shows, né, em vários locais, os artistas às vezes se atentam em colocar somente no superior e esquecem do inferior. Quando a gente fala, aparece o inferior, e quando a gente sorri, vai aparecer o superior. Então, existe uma procura maior, né, pelo superior, mas não devemos esquecer também dos dentes inferiores, que eles também harmonizam o nosso sorriso. A partir de que idade é recomendável, né, a utilização da lente de contato dental? No mínimo, a partir dos 18 anos. Mas entenda, 18 anos, a gente está falando de um procedimento que ele é definitivo. Então, é preciso procurar um especialista, uma pessoa muito criteriosa para dizer se realmente esse é o único caminho para que você tenha um sorriso estético, que você se sinta confiante, que você se sinta muito bonito, por ser um procedimento irreversível. Então, existe uma cautela muito grande na hora de fazer a indicação do tratamento. Quando a senhora fala em irreversível, quando fala que é definitivo, a pessoa colocou a lente de contato. Claro que ela vai ficar satisfeita pelo resultado, etc. e tudo mais. Por qualquer situação, por qualquer... inclusive, não pinta arrependimento, claro. Mas por qualquer situação, não tem como tirar mais. De ter como tirar, tem. Mas ela vai ficar com o dente desgastado. Por que é irreversível? Porque a gente precisa fazer o desgaste. Mesmo que seja minimamente invasivo, existe um desgaste na estrutura dentária. Não é o que a gente vê nos vídeos, quando os famosos, né, postam, o dente do fulano caiu, que a gente já pode ter visto em algum lugar. Aquele tipo de desgaste, que é quando fica só um toquinho de dente, é um desgaste para a coroa. O desgaste para a lente de contato é sempre só pela frente do dente. Olha só, para quem é recomendável a lente de contato dental? Para quem tem bruxismo, é um deles. Sim. Né? Porque dá um desgaste no dente. E outros? Pacientes que têm dentes desgastados, que querem transformar assim, querem mudar o formato do sorriso. Eu tenho um dente muito triangular, eu quero um sorriso arredondado. Paciente que tem um dente com uma mulher, por exemplo, que tem um canino muito pontudo e já quer deixar um sorriso mais arredondado, mais delicado, que tem um sorriso muito amarelado, mas sempre transformando o tamanho, deixar ele um pouco maior. Tamanho, formato. Existe essa possibilidade? Existe. É mesmo? Existe. Eu estou comparando aqui com unha, né? Tem aquelas unhas. É uma comparação meio boba, mas compreensível. Sim. Né? Quer dizer que você ajusta também o tamanho do dente? Sim, de acordo com o formato. Formato, quadrado, redondo, arredondado. Triangular. Por isso que traz uma diferença para o rosto. Muito. Traz uma diferença absurda. Doutora Lorena, é correto eu falar que a lente de contato faz parte da harmonização facial ou não? Não tem absolutamente nada a ver. No rosto, mas na harmonização facial para a parte de diferente. Injetáveis, não. Certo. Mas o sorriso faz parte, sim, da harmonia do rosto. O seu consultório aqui em Manaus tem recebido mais homens ou mais mulheres em busca da lente de contato dental? Mais mulheres. Mulheres. A mulher, ela sempre está mais ligada à estética, ao cuidado, ao autocuidado. Depois... É um número pequeno de homens. Bem pequeno. Pelo menos no meu consultório é bem pequeno. As mulheres se cuidam muito mais. E geralmente, quando aparece um homem, é levado pela mulher. Exatamente, que é o caso do meu consultório. Aí que ela se cuidou e aí ela vai trazer o esposo para se cuidar também. Resultados desse procedimento. É um procedimento. É um procedimento. Né? Resultados desse procedimento, a senhora tem acompanhado também no retorno? Existe um retorno? Existe. A manutenção, né, da lente de contato, é importante a gente falar. Como é que eu vou cuidar, né? Já que é definitivo, já que é irreversível, como é que eu cuido? É uma limpeza, é um acompanhamento periódico no dentista. Então, a gente tem um acompanhamento, mais importante do que instalar, é justamente cuidar dessa pós-instalação. Então, o paciente ele precisa retornar ao dentista a cada 6 meses, a cada 4 meses. Então, tem uma média de retorno para a sua manutenção. Sim. Uma espécie de limpeza até. Sim. E tem alguns cuidados também que precisam
ser obedecidos, como é o caso de cafeína, refrigerante ou não? Não, porque por ser uma cerâmica, ela não vai pigmentar, ela não vai absorver. Diferente de uma faceta em resina ou até mesmo do dente natural, ela não vai absorver a coloração de alimento algum. Então a lente de contato digamos que ela seja superior à faceta. Em resina, sim. Certo. Porque a gente também tem a faceta que é cerâmica também. Cerâmica também. Olha só como é que teve uma grande evolução. Uma grande evolução. Né? A senhora considera uma grande evolução a lente de contato dental? Considero, porque a gente consegue ter grandes ganhos estéticos sem ter um grande desgaste de esmalte dentário. Porque antes a gente só tinha um preparo de coroa, que é justamente o que a gente vê nos famosos, que são preparos mais antigos. Então, de destruir mesmo o dente, né, deixar ele bem pequeno, para poder ter um ganho estético. E hoje em dia, não. É mínimo. É irreversível, mas é mínimo. Muito bem, nós estamos falando aqui com a doutora Lorena Almendra, que é especialista em lentes de contato dental. Você fique aí acompanhando como funciona. Pode mandar sua pergunta para a nossa produção, que nós estamos à disposição aqui, justamente para fazer sua pergunta. Claro que você deve estar curioso para saber. A doutora falou os artistas, então significa que é um investimento que não é para qualquer pessoa, mas é um investimento que pode ser feito de acordo com a sua necessidade, doutora. Sim. Eu falo essa questão de investimento, né? Certo. Eu sempre falo assim, o que é importante para você? Porque hoje, para a gente, mesmo conversando com uma paciente, eu vou comprar tal bolsa, vou comprar tal carro, tudo a gente vai se planejando para fazer. Prioridade. Então, aí muitas pessoas falam, mas e qual é o valor? Assim, quanto custa sorrir para você com confiança, se sentir bem, conseguir vir aqui numa entrevista, falar e sorrir e ter uma satisfação mesmo, pessoal. Então, existe também um planejamento. Então, quando o paciente ele vem na consulta, ele entende o que realmente ele precisa fazer, ele consegue se planejar e realizar. Muito bem. Agora tem um detalhe importante, está disparado quanto custa, né? Qual é o contato que fazem para ter esse acesso? Como é que funciona? Então, primeiro tem uma avaliação. Tem a primeira consulta. Consulta. Isso. Certo. Liga. Agenda com a Emily, a sua consulta, legal. Que aí a gente vai entender qual é a sua necessidade. Você vai vir no consultório, eu vou entender a tua história, entender o que realmente você quer fazer, quais são as suas queixas. É um dente torto? Está escurecido? Eu preciso aumentar o tamanho? Precisa só de 2? Precisa de 4 elementos? Não, só precisa de 12. Então, assim, são informações que a gente vai entender exatamente na consulta para poder fazer um planejamento e passar. Desculpe não ter tanta informação, mas tem casos que só precisam de 2? Precisa. De 2? Somente. Não vai destoar? Não vai. Hoje mesmo comecei a fazer um planejamento de um caso de dois elementos. 2? Somente de 2 elementos. Mas e fica imperceptível. É verdade? É verdade. Eu sei, é expressão, obviamente. Olha, @doutora Lorena Almendra. @doutora Lorena Almendra. Lorena Almendra. Tem uns casos lá. Então, tá lá, tudo explicado lá, detalhado, tudo. 2 apenas? 2. Essa paciente em específico, ela já tem 2 facetas em resina. A resina composta, ela vai pigmentando com o passar do tempo. E aí tem um paciente que já cansou, já não quer mais ficar fazendo essa troca periodicamente e só quer ir lá numa vez, trocar esses 2 dentes e fica imperceptível, natural. A lente de contato dental não é tudo igual. Eu sempre falo isso. Pois é, eu ia fazer essa pergunta. Provavelmente você deve conhecer alguém que fez as lentes e está com uma cor muito branca, muito opaca, que a pessoa sorri, parece que ligou assim um refletor. Pois é. Não precisa ser daquela maneira. A minha linha de trabalho é fazer com que seja natural. Certo. Que é justamente o que a gente estava falando sobre o arrependimento. Os únicos pacientes que eu virem se arrepender de ter feito algum tipo de tratamento odontológico assim, porque na época, há muito tempo atrás, se fazia ainda muito branco,
sem a Ficava textura. artificial. Exatamente. Né? Artificial. A ideia que passava era essa. É um procedimento novo na odontologia? Aí nós tivemos também a evolução também da técnica que a gente fala, do laboratório. Sim. Que é o que entrega também pra gente esse material. Então, certo. houve também essa evolução das técnicas de fazer com que seja mais natural, que tenha mais estratificação, que seja o mais parecido com o dente possível. Uhum. Então, tem a evolução no resultado, como você ainda há pouco colocou, no resultado da cor, da compatibilidade, do tamanho, do formato, de tudo. Né? De tudo. Isso é algo revolucionário, Sim. obviamente, porque nós que já passamos dos 35, você bondoso aqui no Nômades, que passamos dos 35, nós estamos vivendo uma grande revolução, né? No que se diz respeito à saúde bucal, porque isso também, além de estética, é saúde. É saúde. Né? E tem uns cuidados específicos. Esses cuidados, eles requerem materiais como cerdas de escovas, cremes dentais específicos ou não? A única diferenciação que a gente tem dos cuidados é, na verdade, não fazer o uso de pasta dental que tenha microabrasivos, porque senão ela vai riscar a cerâmica. Ah, E aí, aqueles pigmentos. Isso, ao longo, e numa pequena... mesmo que seja uma quantidade mínima, mas por um longo tempo, ela acaba que vai fazer uma abrasão também. Desgaste. Isso. Entendi. Então a gente não recomenda, mas o cuidado é pasta de dente, escova, fio dental, tranquilamente. Não, tem pacientes que perguntam assim, eu preciso deixar de comer algo? Eu já ia te perguntar, aquela farinha baguda que se come, aquele pé de moleque quebra-queixo, essas coisas. Tudo que assim. eu recomendo para o meu paciente, o que ele pode comer com o dente, ele pode comer com as lentes. Então, assim, a gente não recomenda, por exemplo, o paciente ficar roendo um osso de galinha, porque ele pode quebrar um dente natural. Comer farinha, dependendo do grão, dependendo da quantidade. Ele pode vir a quebrar, sim. Mas tudo com cautela. Minha lente vai cair se eu comer uma maçã? Não. Eu ia te perguntar isso. Não, ela vai descolar. Uma goiaba. Não. Não vai cair. Não. É mesmo? É. A senhora desculpe as expressões. É mesmo? Eu adoro. Não, porque a gente não está acostumado a isso. É novo isso. É novo. É novo. Mas lá em São Paulo, lá em Miami, eu não sei aonde já tinha. Eu estou dizendo Manaus. Nós estamos em Manaus, Amazonas. Mas não está tão atrasado assim. Mas nós estamos diante de uma especialista. Eu tenho que perguntar tudo. Meu papel é perguntar aqui. Né? E a gente come farinha. A gente come, que mais? Goiaba, aquela bem dura, verde, manga verde. Olha, que mais que você come aí? Pé de moleque, hein? Aquele pão caseiro com aquela manteiga, cabeça de touro, tapioca. Quer dizer, isso pode sem qualquer problema. Pode. Existe uma garantia? Quanto tempo dura uma lente de contato? Então, a gente tem uma média de... Eu não posso dizer que vai durar a vida inteira. Sim. Tem uma média de 5 a 10 anos, mas... Depois eu troco também? Não precisa. Quando o paciente vai procurar para fazer na verdade, assim, todo o tratamento estético, tente fazer o mais natural possível. Sim. E cuidar. Porque, normalmente, o paciente, quando ele se arrepende, ele quer trocar, existe uma necessidade de troca, é por conta do resultado. Não ficou natural, ou então a moda passou, e aí ele quer mudar aquilo. Então, não precisa. Então, tente fazer o mais natural possível, que você já garante que você não vai olhar no espelho daqui a 15 anos e assim, nossa, não gostei. Se você estiver pensando em fazer o mais natural possível, o mais semelhante com o que você já teve um dia de sorriso, por exemplo, dificilmente isso vai acontecer. E na questão da durabilidade em relação ao tempo, quanto mais você cuidar desse sorriso, eu sempre faço uma analogia para o paciente assim, imagina que você comprou uma BMW nova, zerada. Linda. Azul. Pronto, azul. Se você cuidar, ela vai durar durante muito tempo. Agora, passa em cima do buraco, dá cavalo de pau.
sabe? Não ter o cuidado. Anda numa lombada a 100 por essas hora. Coisas. Eu sempre dou um exemplo assim, para o paciente entender que o cuidado, ele faz com que o tratamento dure, tenha uma longevidade muito maior. Dói. Paciente Precisa de anestesia? Precisa de anestesia. Mentira, mana. Precisa de anestesia. Precisa? Até eu, como paciente, eu sempre prefiro ser anestesiado. Não, eu não gosto de sentir dor, nem sensibilidade, nem não, incômodo nenhum. eu não tenho esse problema. Ah, tu é homem? Sim, eu sou homem. Eu sou homem. Mas eu quero anestesia, ué. Exatamente. Então a gente anestesia para fazer, não precisa. O paciente não sente então incômodo. Então dói, doutora, dói um pouquinho. Não, dói, só dói a picada da agulha. Durante todo o procedimento, não. Alguém que tem gengivite, tá sangrando ali, etc. Alguém que tem um problema que precisa remover alguma peça, etc. Primeiro faz o serviço para depois colocar. Ele tem que estar perfeito? Sim. Por exemplo, um paciente que ele chega no consultório, eu quero fazer lente de contato, mas ele já tem um dente, a dentição dele que ele está, no momento, tem gengivite, ele já está com uma inflamação. Que sangra. Exatamente. Então, primeiro a gente trata, cuida, avalia esse paciente por um tempo para poder fazer o tratamento. Não tem como fazer um tratamento com um paciente que não tem uma saúde bucal em dia. Entendi. Então, precisa estar tudo nos conformes. Isso faz parte da consulta avaliação. Sim, faz. Né? Então, você vai lá e vê a dentição, se está própria. Ah, tem um dente que está muito mole aqui, já descarta. Isso. Precisa pôr lente, mas descarta. Aí a gente vai para o implante, que é quando a gente coloca... Implante. Isso, a gente vai colocando outros tipos de tratamento. Doutora, quais são os casos mais frequentes que tu tens recebido no teu consultório? Pacientes que estão fazendo troca de procedimentos antigos, coroas antigas, já tratamento de 20, 10 anos atrás, e pacientes que estão fazendo a troca de facetas de resina por lente de contato. São os principais. Os principais. Já tem gente fazendo manutenção? Já. Já? Já. Troca? Não, só manutenção. Só manutenção. Mas já tenho 5 anos? Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Então é novo aqui, né? Isso. A gente tem visto isso. Então tem gente que vem de outro estado fazer. Eu soube que a senhora é nacional. Tem gente que vem internacional. Tem gente... Olha, pessoal, tem gente que vem de Miami fazer o tratamento aqui. Volto a dizer. A partir dos 18 anos. Mais mulheres, porque a mulher quer ter o cabelo bonito, quer ter... né? Tem toda a estética, a bolsa bonita, o sapato bonito, o cabelo, o cílio, né? a cor do cabelo e a lente de contato, o sorriso, cada vez mais chegando no consultório. Claro, até aí tudo bem. Quando a senhora fala que só precisa fazer a parte superior em maioria dos casos, eu fico pensando se não destoa da parte inferior. Na minha cabeça aqui agora, já que não acontece isso. Então não há necessidade da lateral, só na parte frontal. Não. Pô, essa é a pergunta que eu vou te fazer. Depende. Depende de quê? Depende do caso. Por exemplo, às vezes, quando o paciente sorri, as queixas deles estão somente no dente da frente. Sim. Os dentes atrás estão com uma cor satisfatória, com um tamanho satisfatório. Não tem restauração de cor diferente. A lente de contato faz a dentição ficar uniforme. Faz assim, eu e o laboratório. Porque não, sim. Mas ela fica. A gente tem que fazer na cor que está... Por exemplo, isso num caso que a gente está fazendo de poucos elementos... A cor que eu estou fazendo, ela precisa ficar idêntica ao dente natural. Ao que está no paciente. Exatamente. Não é mais branco do que está lá. Nem mais branco, nem menos branco. Entendi. Para o paciente sorrir e ninguém saber exatamente. Pode até falar assim, olha, fulana está mais bonita, mas não conseguir identificar o que foi feito, quais dentes foram feitos. Não. Já teve caso de alguém que pediu para arredondar e depois voltou para deixar quadrado ou coisa parecida? Essa é uma ótima pergunta. É ótima essa pergunta? Muito bem. Eu gosto quando há essa reação. Porque existe a fase do planejamento. O paciente foi na consulta, a gente conversou, falou assim, Lorena, olha, estou aqui, tenho
já tenho o meu sorriso que eu já fiz há 10 anos atrás, mas agora eu quero mudar. Eu tenho um caso que foi assim. E aí a paciente queria mudar, ela já tinha facetas, tinham 10 elementos em faceta, só que ela queria também mudar o formato do sorriso. Ela tinha um sorriso um pouco mais arredondado, bem artificial, e queria mudar para um sorriso um pouquinho mais quadrado e mais natural. Então, na fase do planejamento, que é molde, envia para o laboratório vai enviar um mock-up, a gente vai ter a fase de decidir qual vai ser o formato do dente, que é que nem um projeto, uma maquete. Então, a gente vai ter essa fase do paciente provar, a gente coloca com material que o paciente ele vai se ver. Eu falo sempre que assim, é como se fosse um pulo no futuro. O paciente ele vai se ver como vai ficar. A simulação. Uma simulação. Legal. E nisso a gente vai alinhando. Lorena, eu gostei, doutora, não gostei, eu acho que eu quero um dente maior, eu quero um dente menor. Quando a gente consegue ter o ok desse paciente, não, agora eu gostei, eu amei esse sorriso. É esse que eu quero. É esse aqui que eu quero. Aí é um simulador que tem lá, com imagens? Como também, é que funciona? a gente faz as fotografias profissionais, Sim. que a gente envia para o laboratório, a gente tem total cuidado com essas fotos, não são expostas assim, de antes e depois. Tem antes e depois? Tem paciente que não quer, na verdade, né, ser exposto, a gente guarda Manda apagar. tudo, apaga tudo depois. Então, existe essa fase de aprovação do projeto do sorriso. Depois dele definido é que a gente vai fazer o preparo, que no caso é o desgaste, e aí a gente vai fazer a instalação. E mesmo assim, quando essas lentes chegarem no consultório, a gente vai provar, o paciente vai se ver e a gente vai junto e assim, não, você gostou? Dá o ok. Dá o ok, aí a gente cimenta, né? Gruda, cola, para falar em outras línguas. Mas assim, paciente, você encontrar com alguém que fala assim, eu fiz lente de contato, mas não gostei, é muito delicado, porque assim, existem várias etapas até chegar na parte de colocar... De definir e de colar a lente de contato. Pois é, eu ia fazer essa pergunta. O paciente, pelo menos o meu paciente, ele se vê no espelho, ele aprova tudo. Passa um período ali de avaliação. E o que acontece? Hoje em dia, eu já conheço tanto o paciente... O amei, o gostei, que ele se olha, a gente consegue identificar quando o paciente ele realmente gosta daquele sorriso. Ou quando não está satisfeito. Ou quando ele fica assim na dúvida. Aí eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, você fica de mock-up 1, 2 dias, se vê, tira foto, faz vídeo, e aí você volta tal dia comigo pra gente conversar. A senhora tem uma equipe boa, então. Tem uma equipe boa para fazer toda essa avaliação. Aliás, é uma avaliação porque é um tratamento definitivo. Sim. Vai mudar o seu sorriso. Exatamente. É uma decisão muito importante. Se tiver 1% de dúvida, não faça. Não faça. Né? 99%, vai até 100%, 99%, não faça. Quando tiver 100%, faça. Vou fazer uma pergunta, mas antes eu quero falar da Delicase. A Delicase é nossa parceira, a Ana Paula. Ainda está aí, Ana Paula? Já foi embora, Ana Paula? Não. Já. Então é o seguinte, a Ana Paula está com a Delicase, delícias caseiras, que traz produtos low carb, fitness, para quem quer potencializar a saúde ou para quem tem limitações de glúten, açúcar, glicose, diabéticos, hipertensos, provar essas delícias. A doutora Lorena já provou aqui. Tá boa, doutora? Tá ótimo. Isso aqui é uma guacamole, como ela disse, que está com um pouquinho assim, picante. Mas temos também cuca, tá? São vários produtos. Você pode no Instagram, @Delicase, e conhecer todos os produtos da Delicase. Nós oferecemos para os nossos convidados, porque nossos convidados precisam estar saudáveis, praticar isso. E a senhora recebe aqui um brinde da Delicase para levar para casa. Muito obrigada. O Bento, não? O Bento? Bento. O Bento, que a outra está muito bebê ainda, mas o Bento e o maridão já vai tomar um café com os produtos da Delicase. São produtos low carb, sem glúten, sem açúcar. E olha, tem cada delícia. Eu vou até indicar uma aqui que eu provei, que é um brownie com cupuaçu. Meu Deus, o brownie 70% cacau,
Não tem açúcar, mas é uma maravilha você provando delícias de forma saudável. A Delicase faz a entrega em qualquer lugar de Manaus. Qualquer lugar de Manaus. Está aqui no Vieira Alves, é a nossa vizinha, tá? Mas você pode encomendar para retirar no local ou fazer o pedido, paga a taxa de entrega, né? Por favor, também, né? Me ajuda. Por favor. Né? Ajuda nossos motoboys, nossos entregadores. Vamos ajudar. Esse povo está na batalha diariamente. Então, vamos lá. @Delicase, que são as delícias caseiras da querida Ana Paula, com esses produtos maravilhosos. Faça bom proveito, viu? Muito obrigada. Está recebendo obrigada, aí. Nós optamos por fit, low carb e fitness, né? Eu acredito que a senhora... A saúde merece esse cuidado. Merece, vai gostar muito, muito mesmo. Toda a família está convidada a saborear no café, no lanche ou na sobremesa. Tem muitos produtos maravilhosos. Eu adoro essa torrada aqui, ó, low carb, maravilhosa, eu gosto muito. Então, voltemos com a doutora Lorena Almendra, especialista em lentes de contato dental. Já falamos de várias coisas aqui, de procedimentos, se dói ou não dói. Tem gente que prefere uma anestesia ali local para ficar tudo bacana. Ninguém sentir absolutamente nada. Mas é algo definitivo, tem a avaliação, consulta avaliação. São realizadas várias perguntas para saber se está a contento do paciente. Vamos usar paciente-cliente, mas primeiro paciente, que ele está em busca de algo estético, mas que vai trazer para a sua autoestima, né? Para a sua, digamos assim, felicidade, né? Até mesmo quebra de vários paradigmas. Tem gente que não sorri, tem gente que não sorri com vergonha, né? Ou vergonha, ou até mesmo já entra com aquela percepção de que vai ser rejeitado ou que vai ser criticado pelo sorriso. Então, um sorriso abre qualquer porta. Eu sempre uso isso. O sorriso abre qualquer porta. A senhora devia usar no seu consultório. O sorriso abre qualquer porta. Nômades. Fica legal. Colocar. Não fica legal? Fica. Vamos lá. A senhora falou de cola ainda há pouco. Cola, a Sim. lente de contato. É uma cola específica? É uma cola específica para fazer a cimentação da lente. É um produto odontológico odontológico, mesmo. especial, Sim. durável, etc. Quem tem a faceta, a senhora coloca por cima ou retira? Não, tem que remover. Tem que remover. Tem que retirar para poder colocar outra. Olha que coisa, independente do tempo que for. Independente do tempo. Então nós estamos diante de uma grande revolução. Desculpa eu falar toda hora isso. Estamos. Né? A senhora, como especialista, tem noção disso. Tenho. Que está dentro da odontologia e sabe dos procedimentos que estão bastante avançados. São produtos nacionais, importados? Tem produto nacional, tem produto importado também. Uhum. Recentemente, essa semana teve o CIOSP, que é um congresso que tem odontológico, que sempre tem todas as novidades de materiais e de técnicas também. Certo. Nesse congresso foram apresentados novos produtos. Isso. Muito bem, tudo baseado na lente de contato. Tudo. A lente de contato é estético ou é algo para corrigir um problema de saúde? Os dois. Os dois. Os dois. Tem pacientes que a gente tem só o ganho estético mesmo, a função gestal, ok. E tem pacientes que a gente vai, sim, mudar a parte funcional para poder chegar também na estética. Entendi. Então, são os dois. São os dois. E lembrando que tem pacientes que precisam de outros tratamentos para poder chegar na lente de contato, que no caso é um aparelho ortodôntico. Tem pacientes que precisam usar o aparelho, corrigir a mordida, que no caso é a função, para depois colocar a lente de contato. Eu ia te fazer essa pergunta. Quem usa o aparelho ortodôntico, que é aqueles grampinhos, tem vários modelos, né? Aqueles grampinhos, claro que não dá para fazer com os grampinhos. Vamos lá, vamos ser bastante racional aqui. No entanto, depois passa por uma avaliação também para poder colocar na lente. Ainda tem um tempinho, então. Tem. Não é qualquer pessoa. Vou fazer amanhã.
E aí? Não é assim? Existe toda uma programação. Quanto tempo dura essa programação, doutora Depende. Lorena? Tem pacientes que a gente consegue resolver em 10 dias, 15 dias, 5. Tem pacientes que ficam 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tem casos que são complexos. Tem pacientes que precisam de implante. Aí tem pacientes que faz cirurgia, que vai colocar enxerto. É todo um planejamento. Mas o paciente tem pacientes que já ficaram nesse caso de 1 ano, mas não é só a lente de contato, é coroa, prótese sobre implante. É um caso bem complexo para ter essa demanda de tempo. Mas é um tempo inestimável para aquele paciente. Imagina, ele já passou 40, 30 anos sem sorrir. Quando a gente faz uma programação, fala, olha, a gente tem esse passo a passo aqui. São esses procedimentos, nessa ordem, tem um tempo, tem um intervalo, tem todo um intervalo de cada procedimento para ser feito. O paciente realmente que quer, que entende a qualidade também do trabalho que a gente está fazendo, ele entende. Olha, eu fico imaginando como esse paciente chega e como, depois de todos os procedimentos, ou o procedimento, sai. São 2 pessoas completamente diferentes. Me conta como é que é. Normalmente o paciente ele entra muito inseguro, tá envergonhado. Envergonhado. Durante todo o processo do tratamento, já vai mudando a autoestima, já vai mudando a confiança. A questão do sorriso, ela mexe muito mesmo com a confiança do paciente. Você falou sobre abrir portas, de você entrar e você se sentir confiante ao falar, hoje em dia a gente está trabalhando com rede social, está falando do próprio trabalho de cada um. Então, assim, quando finaliza, parece que aquela primeira pessoa foi embora e deu lugar a outra pessoa. É outra pessoa. Até para conversar muda. Até para conversar. Muda. Sorrir na conversa. Troca ideia. Impressionante. Diferente. Olha só, eu conversei aqui com a doutora logo no início, num briefing que nós fizemos. O negócio aqui é profissional. Diastema. Como que a lente de contato pode auxiliar na correção do diastema? O diastema é aquele intervalo que fica geralmente no centro aqui, né? Entre os 2 dentes, aquele intervalo. Fica uma fresta, podemos dizer assim. De que forma a lente de contato pode fazer essa correção? Vamos lá, diastema é um assunto muito importante. Por quê? A pergunta foi boa. Muito boa. Muito obrigado. Porque o diastema ele é uma característica genética. Certo. Normalmente, um paciente que ele não gosta, ele não se identifica com essa característica, ele já fechou esse diastema com algum outro procedimento. Ou uma resina, ou tentou fechar com aparelho, e, dependendo do caso, às vezes volta um pouquinho. Pois é. E a lente de contato, ela vem para fechar, para unir. Então, o paciente, quando ele chega no consultório que ele tem diastema, independente que ele tenha vindo para fazer uma consulta para lente ou não, eu pergunto, incomoda? Não. Você gosta? Tipo assim, eu tenho pacientes que têm diastema e se sentem muito felizes, gostam, faz parte da característica daquela pessoa. E outros pacientes que não gostam, não se sentem felizes, não sorriem em fotos. Então, assim, ela fecha os 2 espaços e o paciente parece que não teve diastema. Muito bom. E é definitivo? Definitivo. Porque está ali. Porque está ali, fixado. Essa lente do diastema é considerada uma lente ou uma partícula? Como é que funciona o processo? É uma lente com um pouquinho de faceta também, certo. Porque ela vai ter um pouco mais de estrutura de cerâmica do que uma lente normal. Então é diferente. Isso, é diferente. Muito bem. Além disso, é claro, depois entram as lentes. Uma vez unindo ali o diastema, as lentes podem seguir à vontade. Pode seguir. Com a metrificação que é feita, toda aquela avaliação, todo aquele processo. A gente vai provar antes para o paciente se ver se realmente é aquilo para poder chegar no ponto A senhora definitivo. tem casos ali que foram complexos, ou seja, que deram muito trabalho? Tenho. Tem casos que já, por exemplo, não uma questão de não ter dado certo, mas que foram complexos, que a senhora poderia citar aqui para a gente? Tem casos de retrabalho. Retrabalho. Imagina, retrabalho você vai refazer algo que já foi feito. Então, a gente tem um paciente com uma expectativa muito alta, porque imagina, ele já está frustrado com o sorriso que ele está aqui agora. Certo. Então,
A nossa missão, ela parece que duplica. Então, você tem que alinhar muito bem as expectativas junto com aquele paciente. Então, fazer trocas de trabalhos antigos e mudar o formato de sorriso é o que dá mais trabalho. Dentro da minha vivência, dentro da rotina do consultório, a mudança do formato do paciente. Tem um dente triangular, quero um dente quadrado. Aí, a gente está naquela fase de adaptação. O paciente se olha, será que é esse? Ainda tem dúvida. Ainda tem dúvidas. E aí a gente tem que ter a cautela de entender também que é um processo do paciente se ver no espelho e de se reconhecer. É um detalhe muito importante. O paciente, ele precisa se sentir pertencente àquele sorriso. Não é que eu falo muito, como o meu público sempre é feminino. Pois é. Qual é o exemplo que eu dou? Imagina que você foi lá naquela loja, foi comprar um vestido vermelho. Entrou, viu na vitrine, colocou, e aí você viu que aquele vestido não ficou bonito em você. Você foi na outra loja, viu um outro tipo de vestido, colocou e caiu feito ficou mais bonito do que você comprou. Exatamente. Então, assim, não é forçado o gostar. Então, por isso que eu consigo identificar muito bem a reação do meu paciente quando ele realmente gosta daquele formato ou então quando ele está indeciso. Entendi. Então, é preciso ter muita definição antes de fazer. É preciso ter muita paciência. Paciência. Muita conexão mesmo com o paciente, porque é um período muito importante para a vida dele, é uma decisão muito importante. Então, você tem que estar ali do lado também, fazendo um papel de tipo, estou aqui contigo e a gente só vai finalizar esse caso quando você estiver completamente satisfeito. O especialista em lentes de contato dental, além de estar na área da odontologia, está também na área de psicologia, está na área de hairstylist, de personal stylist, quer dizer, são várias ações. São. Não é verdade? É verdade. Então não tem uma cadeira odontológica lá, tem um divã. Tem um divã. Tem um divã. Tem um divã no meu consultório. Então, na primeira consulta, doutora, eu não estou legal, eu estou achando esses caninos muito vampiresco. Sim. Podemos considerar assim? Podemos. Tem jeito? Tem. Um canino acentuado? Tem. Com a lente de contato? Tem, e eu tenho casos assim. Me conte esse caso, doutor. Aqui em Manaus, esse caso, me conte. Um paciente que ela já tinha uma resina em um lateral, e aí, que é justamente a questão dos casos de poucos elementos para transformar um sorriso. E ela tinha justamente um canino muito grande e muito pontudo, onde os incisivos centrais e os laterais, que são esses aqui da frente, já estavam muito pequenos. Então, quando ela sorria, aparecia mais os caninos. Meu Deus. E só que assim, é uma coisa que às vezes o paciente ele não consegue identificar o que pode ser melhorado no sorriso. Uma mulher com um sorriso desse, ela deveria ter um trauma. Aí foi quando eu falei, olha, a gente consegue fazer esse planejamento, a gente consegue arredondar mais, dar um pouquinho mais de volume, colocar o sorriso um pouco mais delicado, aumentar. No sorriso feminino, uma característica muito grande é o incisivo central um pouquinho maior do que os laterais e um canino um pouquinho mais arredondado. Então, vamos lá, não é o sorriso da Xuxa, que o sorriso da Xuxa já é além do tamanho ideal para um sorriso. Pois é. Mas as incisais um pouquinho, a pontinha do incisivo central um pouquinho maior, traz uma jovialidade, traz uma sensualidade para o rosto da mulher. Então, Exato. É uma característica mais harmoniosa de um rosto feminino. A senhora consegue identificar como especialista quem está com uma lente de contato dental? Nós não sabemos identificar. Nós acreditamos que ali seja um creme. Uma vez eu estava num determinado shopping, né? Não era aqui em Manaus, e vi tipo uma prótese transparente com um líquido azul, que você colocava e quando tirava estava branco, ficava branco por não sei quanto tempo, etc. e tudo mais. Só que era muito artificial. A gente notava que tinha alguma coisa ali. Nos artistas, nos famosos, a senhora consegue identificar? Sim. Né? Normalmente a gente consegue identificar quando o paciente escolhe uma cor muito branca, que a gente consegue ver a diferença do sorriso superior para o inferior. E quando está com um formato também muito diferente, porque você já conhecia aquela pessoa antes. Mas normalmente a cor entrega muito. Que é o que a gente tem uma escala de cor, né?
para cerâmica. BL1, BL2, BL3 e BL4. BL1 é o mais branco possível. Aquele neve. É aquele neve, é o que o jogador de futebol adora. Eu ia te perguntar. Jogador de futebol adora. Isso. Cantor de funk adora. Só que quando você tem essa lente de contato bem estratificada, tem a parte da maquiagem, que é a questão do laboratório que faz essa parte, certo. Né? Tem essa parte muito bem trabalhada, fica natural. Só que a gente tem que levar em consideração outras coisas. O tom de pele desse paciente, a cor do sorriso inferior, a cor dos olhos, para a gente poder fazer algo mais natural. Então, quando o paciente escolhe uma cor muito mais clara, que não tem... A gente está conversando ali com aquela pessoa e já vê a diferença do superior para o inferior, já consegue identificar que não foi só um clareamento. O clareamento, ele nunca vai ficar artificial. Não vai. O clareamento dental nunca vai ficar artificial. Muito bem. Porque tem todo um estudo, uma avaliação que vai ficar uniforme com o que a pessoa já tem. Sim. Não é verdade? Sim. Entendi agora. Nós estamos tendo a compreensão toda aqui. E eu falei do diastema porque estava no briefing aqui. Não estava no briefing? Estava no briefing aqui com a doutora, a questão do diastema, que é colocada justamente a faceta. Tem vários níveis, a senhora falou BL1, é de cor. São as cores, são as escalas de cores. Tem níveis de espessura? Tem níveis de espessura. Também? Tem. Que aí é justamente o que vai diferenciar uma faceta para uma lente. E um dente escurecido, por exemplo, paciente que normalmente ou tem algum tratamento de canal, ou quando era criança bateu a boca na piscina, que é um clássico. Certo. E ficou teve um trauma desse dente, esse dente ficou escurecido. São dentes que provavelmente são facetas que vão fazer a solução desse sorriso. Por quê? Eu preciso ter uma espessura maior para poder camuflar aquela cor escurecida que está naquele dente. Então, tem as diferenças de espessura. Muito bem. Tem diferença na espessura, no formato arredondado ou quadrado, no tamanho. No tamanho, se você aumentar, já vai se tornar o quê? Uma harmonização. Não é verdade? É verdade. Já vai fazer parte de uma harmonização. Tem paciente que quer aumentar o dente? Tem. Tem paciente que quer aumentar o dente. Recentemente eu fiz uma paciente que ela queria diminuir, porque ela já tinha um dente muito grande e quando ela sorria, os dentes da frente ficavam tocando no lábio e acabavam ferindo. Diminui? Dá para diminuir? Dá. Mas com lente de contato? Dá. Diminui? Diminui, ajeita todo o formato que ela queria, né? Faz a mudança do formato e a gente diminui. Quanto tempo dura, quantas horas, quantos minutos dura a instalação de uma lente de contato dental? Depende. Mas assim, para dizer assim, uma lente, você fala todo o processo? Todo. Não, na hora de se instalar. Por exemplo, estou ali na cadeira. Se for uma lente, 40 minutos no máximo. Depois de uma avaliação seguida de outras consultas, né? Calma, que fiquei confusa com a pergunta. Não, por exemplo... Todo o processo para mudar um dente? Não, só no dia para colocar a lente, por exemplo. Depois de tudo certo. Isso. Depois do mockup aprovado. Tudo. A lente chegou no consultório, tudo. Já aprovamos, está tudo certo. Tu vai colar lá. Uns 20 minutos. 20 minutos. E dura o tempo todo. De 5 a 10 anos. Eu não posso dizer que vai ser definitivo. Eu sei. É moderno isso. É. Podemos dizer que é uma revolução isso. É uma revolução. Uma revolução. E qual foi o que a senhora olhou assim, não dá para fazer? Não dá. Desculpa. Olha, em casos que eu me nego a fazer lente de contato. Qual é o caso? Pacientes muito jovens que precisam de aparelho ortodôntico primeiro. Que é a questão legal. Da idade. Que legal. Paciente muito jovem. Legal. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu, quando era jovem, eu queria fazer uma tatuagem de um dragão. Sim. Hoje em dia, eu queria ter isso? Não. Ainda bem que a minha mãe não deixou. E nenhum estúdio de tatuagem que eu fui só podia ser com uma maior de idade. Autorização do pai, então. Já queria ter colocado o piercing, não coloquei. Então, assim, quando o paciente é muito jovem e você vê... eu consigo ver e entender que um aparelho ortodôntico soluciona
um aparelho ortodôntico e um clareamento soluciona. O paciente tem um tamanho bom de dente, já tem um dente grande. Então, Legal. eu oriento, já tive paciente que saiu frustrado do consultório. Porque não precisava. Não precisava e queria, porque queria colocar lente de contato. Eu não faço. E além dessa sua sinceridade profissional, obviamente, tem casos que chegam para fazer lente de contato e um clareamento resolve? Um clareamento resolve, uma gengivoplastia resolve. Gengivoplastia Pois é um procedimento que a gente faz quando o paciente sorri e tá aqui o lábio, aí fica uma faixa de gengiva e os dentes. Então, a gente tem como ainda aumentar o dente recortando a gengiva. Esse é um tipo de caso que a gente não precisa fazer a lente de contato. A gente precisa fazer uma gengivoplastia e um clareamento. Tu fazes esse da gengiva aí? Faço. E são casos fantásticos. Tem vários casos? Tem. Então, eu achava que era algo incomum no consultório. Não, é bem corriqueiro no consultório. São mais jovens também, né? São mais jovens. E aí tem paciente que, olha, achava que precisava fazer uma lente de contato, mas precisava fazer uma gengivoplastia e um clareamento. Porque, eu não estou satisfeita com o tamanho, tá? Você tem uma altura gengival para a gente aumentar, cortar essa gengiva e esse dente ficar maior? Tem. Então, a gente vai fazer uma gengivoplastia. Ficou satisfatório? A gente vai fazer um clareamento. Mas tem casos que, ainda assim, a gente precisa fazer gengivoplastia, clareamento e lente de contato. Os três? Os três. Aí duram 3 meses. Sim. Uns 3 meses. A gente precisa tem a recuperação. Bastante. Tem alguma não recomendação para lente de contato? Que a senhora possa exemplificar agora? Pacientes que não têm uma boa saúde bucal. Em que sentido? Eu não tenho uma boa saúde bucal. Com gengivite, por exemplo. Gengivite. Que a gente está fazendo acompanhamento. Não tem uma regressão, não tem uma melhora, não é indicado. Por que a gente encontra em sites sensacionalistas dizendo fulano fez as facetas e morreu, teve um ataque cardíaco? A gente já viu isso. O paciente ele já não tinha uma condição de saúde. E foi fazer um procedimento que, se ele não tiver cuidado, vai reter mais placa, vai reter mais alimento, e aí a gente não indica. É incompatível. Incompatível. Esse é o mais complexo, não? É o mais complexo. E pacientes que precisam fazer aparelho. Existe a possibilidade de um paciente que precisa colocar um aparelho, colocar lente de contato? Existe. Tem casos que a gente deixaria mais harmonizado com o aparelho e o paciente não quer e a gente pode fazer lente? Existe. Mas precisa ser feita uma avaliação para a gente entender qual é o caso. Entendi. Então, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Tem essa complexidade. Não, eu falo que a lente de contato dental ela não é uma receita de bolo. Às vezes o paciente manda uma mensagem, e quanto é tantos dentes? Eu preciso te ver. Eu preciso entender. Há uma variação de valores? É o que mais se pergunta hoje no mercado. Essa pergunta a gente consegue responder pelo WhatsApp do consultório. Na entrevista, a senhora pede uma foto da dentição ou tem que ir lá? Não, o paciente ele tem que estar presente no consultório. O valor só pode ser... Da consulta? O valor do procedimento só pode ser dado quando a senhora observar. Sim, porque aí o que acontece? Esclarecendo para quem está nos assistindo, a gente só consegue passar valores de procedimento, até mesmo que é só liberado pelo nosso conselho. A gente precisa ver o paciente. Olha, tem gente querendo um clareamento. Tem como a gente fazer clareamento. Como é que é o clareamento? O clareamento é um procedimento estético. Eu sempre falo que ele é a cereja do bolo. Por quê? Porque ele vai trazer autoestima para o paciente ele já está satisfeito com o formato do sorriso, ele só quer clarear. Mas será possível, doutora? Então, o clareamento é o tchan da parada. Também. Não é o tchan? É. Clareamento? Quando a gente não quer fazer nenhuma mudança de formato nem de tamanho, o paciente ele já está satisfeito. Já está satisfeito com a dentição? Só quero a cor. É só a cor que incomoda, então é clareamento. Olha, eu fiz aquele aparelho, vou dizer que depois de idoso já fiz o aparelho agora. Porque geralmente a gente via adolescente usando. Sim. Aí eu fiz aquele aparelho com o Jairo. Quero mandar um abraço para o Jairo, que é também seu colega da odontologia, lá da Ortofácio. O Jairo da Ortofácio, o Daruji, que é meu ortodontista.
E toda a equipe lá que sempre faz o meu tratamento. Mas quero saber qual é a sua clínica. O seu consultório está onde? Meu consultório fica localizado aqui na Rua Acre, no Semon, pertinho daqui. Aqui, no nosso vizinho. Vizinho. Por isso que a senhora não demorou. A senhora estava atendendo. Não, eu estava aqui, estava em casa mesmo, mas também moro perto. Estava com a Helena. Com a Helena e com o Bento. O Bento vigiando a Helena, porque a Helena acabou de chegar, né? Aí o Bento fica vigiando a Helena. Fica. Ah, meu Deus. Amorzinho, os dois Que juntos. coisa. Que maravilha. E estou aqui próximo. O consultório Ela fica no Semon. No Semon. Contato, por favor, antes que a gente... Fica na sala 408, com o número 98511-9723. 98511-9723. Doutora Lorena Almendra. Almendra, aqui no Semon. Aqui no, é fácil, o Acre. Isso. Aqui no Semon. Muito bem. Então, nós estamos... Olha que delícia. A senhora já provou, não? Não. Pode provar, fique à vontade, enquanto eu faço aqui o merchan da Delicase. E se inscreva. A gente está ao vivo no canal 92am.com. Está aprovado? Muito bom. Está aprovado. 92am.com. Daqui a pouco sobe no Nômades com Jackson Oficial. Se inscreva no nosso canal. Nos ajude aí para Montevidéu, que lá é pesos uruguaios, né? Ou então para Portugal, lá com o Chicão. Ali já é um pouquinho mais caro. Então se inscreva em nosso canal aqui, Nômades com Jackson Oficial. Quero mandar um abraço aqui para o Cinderley Alfaia de Tefé, que convidou o Nômades para ir a Tefé. Vamos fazer um tour lá em Tefé. Vamos passear no Solimões, vai ser um negócio bacana. Eu e o querido amigo César, o César que é o grande César Silva, o grande fotógrafo das estrelas, né? O pessoal vem do Rio, São Paulo, Brasília, fazer os ensaios fotográficos, e o César, CS Produções, é que faz toda a captura de imagens. Porque eu vou fazer no meu celular, que meu celular é Pro Max, é Pro não sei aonde, etc. e tudo mais. Só que o fotógrafo tem aquela, né, sensibilidade da luz, do enquadramento. Eu acredito aí, eu dou maior força para o pessoal que quer fazer as fotos, selfie, etc. e tudo mais. Mas o profissional, ele é necessário sim, tá? Para que ele possa fazer um trabalho profissional, como eu sempre digo, e satisfatório para o cliente e para o produto. O mesmo para todas as profissões. A inteligência artificial, nós aqui é inteligência natural, humana, nômades, vários caminhos, diversos destinos. Muito bem, voltando ao nosso bate-papo. Tá bom o bate-papo. Eu tô adorando. Tá bom o bate-papo? Muito bem. De novo, quer saber valores? Isso é muito, assim, eu posso até dizer que é muito relativo, tá? De repente, você não precisa de uma lente de contato, clareamento resolve. Exatamente. De repente, tem aquele... Gengivoplastia. Gengivoplastia, que vai trazer um sorriso satisfatório. Clareamento. Ou então, tem meia lente? Não. Não tem. Tem uma faceta, no caso do diastema, que nós conversamos no briefing. Isso, tem. Beleza. Tem a lente de contato. 1, 2, 3. 12, 10. 12. Qual foi o maior procedimento de lente de contato que a senhora já fez? Todos os dentes. Todos os 32? 32. Uhum. Por uma questão de ética, não vai dizer quanto foi. Não. Jamais. Foi em homem ou mulher? Homem. Homem? Era um homem. Esposo de uma paciente. Modelo? Não, empresário? Não. Precisou dos 32? Era um paciente que já tinha um bruxismo avançado, tinha os dentes bem desgastados, certo, com uma cor amarelada. Então, foi uma mudança absurda. Como foi o resultado disso tudo, doutor? Foi fantástico, porque assim, o paciente se vê no final do tratamento. E conseguir sorrir, eu acompanho... Ele estava confiante. Eu acompanho os meus pacientes, né? A gente acaba criando laços, né? Então, assim, você olhar para um paciente que ele tá ali... Pego aqui meu telefone, poxa, final de semana o paciente está
sorrindo numa foto, isso é muito satisfatório. Porque assim, vou fazer um desafio agora. Você fala assim, eu gosto do meu sorriso. Pega o teu celular, vai lá no Instagram e me diz quantas fotos sorrindo você tem. Porque às vezes a pessoa não tem essa dimensão. Não, então aqui eu tenho 1, 2, acabou. Não tem eu sorrio de vez em quando, eu sorrio. Eu acho que eu estou bem. Para mim, eu acho que eu estou bem. Algumas coisas assim eu não me acho bem. É uma questão até psicológica. Não me acho bem. O sorriso pode te trazer uma satisfação. Pode. Nesse ponto aí. Traz. Né? No caso desse caso que a senhora falou, um homem... Qual a idade máxima que ele tem, esse homem? A senhora pode falar a idade? 50, mais. 40, 45. Ali, então ele teve uma sobrevida, no caso. Sim, uma sobrevida isso. Né? Foi lá... Quanto tempo durou esse mega... trabalho de lente de contato? Quanto tempo para ficar pronto? Isso. Todos eles. Primeiro a gente vai por partes. Isso. Né? Faz primeiro a parte superior. Espera um pouquinho, porque é cansativo também ficar aquele tempo todo, né, de boca aberta. E aí depois a gente fez o inferior. Acho que foram uns 2 meses, mais ou menos. Certo. O pessoal manda um monte de mensagem. Mas tudo bem. Clareamento resolve quem tem dentes amarelados, não está preocupado com sorriso e principalmente fumantes, por exemplo. Um exemplo. Está ali, passou uma vida toda, parou de fumar, mas ali está amarelado. O clareamento resolve? Resolve. Quanto tempo dura um clareamento? O clareamento, vamos lá. Comigo. Isso. O paciente chegou no consultório, nunca fez clareamento. Nunca, vida toda. E aí, a primeira sessão que a gente vai fazer, o que eu faço? Um protocolo de clareamento, associar as 2 técnicas. A gente fala clareamento, mas tem 2 técnicas. O caseiro, que é quando o paciente leva para casa o molde com a seringa para fazer bonitinho, todos os dias, ou então a cada 2 dias. Olha ainda. Ou o clareamento de consultório. O melhor dos mundos é fazer as 2 técnicas, porque a gente vai ter um procedimento mais rápido. Mas a gente consegue identificar, o paciente ele tem disponibilidade para estar no consultório cada 2 vezes na semana, no mínimo, para ir. Não, olha, Lorena, doutora, eu não tenho muito tempo, minha vida é uma correria, eu quero fazer um clareamento caseiro. Como é que é esse caseiro? Uma seringa com produto? A gente faz o molde. A gente vai aí ter coloca o molde? Aí ele coloca o produto, coloca o molde, fica no máximo 30 minutos 30 com o produto. Remove, higieniza, guarda a plaquinha. No outro dia ele faz de novo. Quanto tempo dura? Ou depende? Aí, onde eu vou chegar. Quando o paciente faz um protocolo certinho e a gente clareia o máximo que esse dente chega na cor de mais branco, certo. Esse paciente ele vai precisar retocar esse clareamento 1 vez no ano, 1 vez no ano e meio, porque a gente no consultório. Porque não, nem temzinho, não, só limpeza e olhe lá. Porque a gente já chegou no tom mais branco do sorriso desse paciente. Só que o que eu vejo muito por aí, particularmente eu não gosto muito, quando o paciente faz o clareamento por sessão. E é o que a gente vê muito. Por quê? O paciente vai com a expectativa muito alta. Certo. E aí ele vai lá e faz uma sessão de clareamento. Esse paciente vai ver um super resultado? Não. Ele vai ver um resultado de clareamento depois de 4 ou 5 ou 6 sessões, dependendo de qual é o nível, qual é a cor que esse dente está. O ideal é associar o consultório com o de casa. Porque aí ele vai clarear mais rápido e essa técnica vai durar muito mais tempo. Certo. Lorena, eu quero fazer ou um ou outro. O importante a gente falar aqui, os 2 vão chegar no mesmo tom de branco, mas em tempos diferentes. Certo. O clareador de consultório, ele vai clarear mais rápido e o de consultório, ele demora, mas ele vai clarear também da mesma intensidade do de consultório, mas vai demorar mais um pouquinho. Muito bem. E quando os 2 chegarem lá, tanto o de consultório ou o caseiro, esse paciente provavelmente vai retocar daqui a 1 ano, 1 ano e meio. Muito bem. Doutora, a senhora lá no seu consultório vai fazer... Eu entro para fazer uma... Eu estou assistindo aqui. Doutora, olha, doutora Lorena, eu vou lá então fazer a lente de contato. Se houver necessidade de um aparelho ortodôntico, de um implante,
Dilma Gengivoplastia. Gengivoplastia, vou até decorar isso. Tem lá? Tem. Já na hora? A gente monta agenda, um planejamento a equipe, e vai fazendo a equipe é boa, sua equipe. Tem uma equipe muito boa. Equipe boa. Pode porque, citar assim, o nome do povo lá da equipe. Tem a doutora Luma Brasil, que é a doutora que faz os implantes. Certo. Tem o doutor Glauber também, que faz os implantes. Tem a doutora Isabelita Leal, que é a parte do aparelho. Tem uma equipe que vai fazer todos Eu os vejo que é só mulheres que tem lá. Pois é. Né? É da Luluzinha lá, Acaba o que a consultório. gente tem uma equipe feminina muito boa. Muito bom, legal. Olha... Importante frisar, desculpa ele interromper. Não, fique à vontade. Mas o paciente ele não vai sair do consultório para ir em outro consultório para realizar o procedimento. Todos os nossos profissionais estão lá na minha clínica. Completo, é completo. A saúde bucal completa. O pessoal mandando pergunta aqui. Quem mais? Vamos lá. Isso. Já quero fazer um clareamento também. Quem mais? Relaxar. A senhora já respondeu essa aqui. Quem faz a lente de contato pode tomar café à vontade. Pode. Café à vontade, porque tem gente que não larga o café. Nem eu, gente. Por café que preto. Café? Muito bem. Então a gente está falando de algo que, sem dúvida nenhuma, traz para um determinado período uma proteção a mais na dentição natural. São as lentes de contato dental que tem como especialista aqui em Manaus a doutora Lorena Almendra. Doutora, nós só queremos agradecer sua presença aqui. Passou rápido. Rápido. Não lhe falei que ia passar rápido. E quero agradecer também a você que participou com a gente. Nós vamos estar disponível no canal 92am.com, essa entrevista, né, na íntegra, está ao vivo, mas continua. E no canal Nômades com Jackson Oficial, lá no YouTube. No Instagram a gente coloca os convidados, eu faço vídeos falando do dia a dia, só de coisas boas e assuntos que vão poder te ajudar em alguma coisa. Eu tenho certeza que de alguma forma nós ajudamos você aqui, né? Com as informações de uma especialista voltada para algo que está em voga, que são as lentes de contato dental. Isso mesmo, lente de contato. Lente de contato, né, do olho. Por que isso? Porque é fininha, tem essa semelhança. Mas a gente tira e coloca no soro, né? No estojinho. Mas você não vai tirar e colocar, é definitivo. Tiramos também essa dúvida, né? Tamanhos, formas arredondadas, quadradas, etc. e tudo mais. Creio que nós conseguimos alcançar o máximo possível de informações precisas, porque nós vamos apurar, nós vamos convidar sempre especialistas num determinado tema para levar para vocês. Nômades está aqui, está lá no Maloca, no Bosque Clube, sempre almoçando, trazendo aquela culinária regional com meu amigo chefe Raimundo Venâncio, chefe de cozinha fantástico, lá no Bosque Clube, no Maloca. Convido você para visitar lá. A dica: pirarucu à Belle Monnier, ou simplesmente o caldo de piranha, sensacional. Piranha é o peixe mesmo que eu estou falando para você, lá no Bosque Maloca Restaurante. Entra à esquerda. Detalhe importante também que eu quero colocar aqui para vocês: o Nômades, toda segunda ao vivo, canal 92am.com. Agradecimentos mais do que especiais, Arena 5, Game Center, a Logic Pro e ao querido Anderson Silva, que não é o lutador, é o diretor do canal, a Natasha Sintra, que é a produção responsável, ao Jorge. Cadê o Jorge? Levanta a mão aí, Jorge, beleza? Nosso Mega Ultra Power é diretor de cortes e está conosco aqui também nessa empreitada. Afinal de contas, segunda-feira a gente começa a semana dessa maneira. Eu estou também no Boa Noite Amazônia, nos canais Imediato Online, upoder.com, Onda Digital, rádio e TV de segunda a sexta, das 17h30 até às 19 horas. Sábado, de 7 às 8 da manhã, ZLZN e Rádio Panorama FM, lá de Taquatiara, com tudo a declarar. No Instagram, Nômades com Jackson Oficial. Muito obrigado, doutora Lorena, mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Estou muito feliz de esclarecer, maravilha, né, de que cada paciente consiga entender mais como é que funciona, o que precisa, o que não precisa. Então, assim,
trazer mais essas informações. Agradeço você que está nos assistindo. Me siga também nas minhas redes sociais. Fique à vontade. Doutora Lorena Almendra, lá tem um link na bio para fazer o agendamento das consultas e esclarecer alguns outros detalhes. Muito obrigado, sucesso a toda a sua equipe. Volte mais vezes, se possível, entre em contato com a gente, siga no nosso canal, participe. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado. São os Nômades com Jackson Oficial. Estou lá no YouTube e no Instagram. Vários caminhos, diversos destinos. Até a próxima.